Boa noite, todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Super Psicologia. Hoje com o tema: você tem fome de quê? As pessoas têm fome de várias coisas, né? Não só de comida, né? Mas essa energia, essa vontade de querer mais. Mas a gente vai estar falando com uma nutricionista que ela tem uma formação, né, em terapia cognitivo-comportamental, é coordenadora do núcleo de comportamento alimentar pelo INTCC, né? Ela é professora de especialização em TCC e psicoterapia cognitivo-comportamental para criança e adolescente, professora colaboradora do programa de residência multiprofissional e atua no consultório na área de nutrição, com ênfase na TCC e transtornos alimentares, né? E comer transtornado. Ela é a Aline Compestein, diretamente de Porto Alegre, que vem conversar conosco. Aline, eu já estou te chamando. Você está aí, Aline? Dá um sinalzinho para mim. Enquanto isso, me apresento, sou Alessandro Rocha, psicólogo, terapeuta cognitivo-comportamental, diretor da Super Psicologia. E a nossa live ela tem essa finalidade de contribuir com informações válidas, úteis, né, e trazendo informação para que as pessoas, né, possam refletir, né, e construir as suas mudanças, né? Oi, Oi, Alessandro. Aline! Seja bem-vinda! Obrigada, querido. Eu esqueci de te perguntar se tu queria que eu colocasse os fones, fica melhor? Eu estou te ouvindo bem. Então Vamos ver com tá, a turma aí. Turma, tá ouvindo bem? Vocês nos ouvem bem? Como é que tá aí? Dê um sinal de joinha, dê um alô aí pra gente. conseguiu o contato, Alessandro? Sim, sim. Estão dizendo que sim. Então, Então, então. joia. Então, queria, né, fazer as boas-vindas a todos, que a gente possa aprender muito juntos. Se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, que a gente possa ajudar e colaborar, né? A gente vai estar recebendo, eu vou estar anotando e direcionando, né, para que a gente possa trocar essas ideias durante a nossa live de hoje. E também pedir para que vocês possam marcar o coraçãozinho que fica aqui embaixo, para que vocês possam ajudar a gente a alcançar várias outras pessoas. Porque a gente quer ajudar muitas pessoas. Então,
vocês marcando o coraçãozinho aqui, vai estar ajudando ao Instagram a impulsionar para alcançar várias outras pessoas, tá bom? E o aviãozinho que fica aqui do lado, vocês podem marcar e escolher algumas pessoas que vocês queiram que escute a nossa live de hoje. Que tem um tema, você tem fome de quê? Não é isso, Aline? Tema bem pouco simples, né? Assim, um pouco amplo, né? E eu estava há pouco te falando, né? No momento que você esteve aqui em Recife, que você saboreou nosso abacaxi, né? Doce. Inesquecível. Tô louca para voltar. E eu lembro de você. Só tem esse tipo de abacaxi assim, doce. Mas é verdade, Alessandro. Foi o abacaxi mais doce que eu comi na minha vida. Nossa, que alegria. E eu pude te apresentar. Viu? Gostei de um abacaxi, tá aí, ó. Olha aí, olha aí. Ô, Aline, e as pessoas sabem o que é fome? Sabe, Alessandro, que quando eu dou aula sobre esse tema, eu inicio sempre perguntando para os alunos, né, o que é fome. Uhum. E é engraçado que nesse primeiro momento, sempre alguém tem uma resposta, várias pessoas respondem. Uhum. E quando a gente desenvolve o conteúdo, eu faço a mesma pergunta e se Uhum. instala o silêncio na sala. Uhum. Porque as pessoas pensam que sabem, né, o que é a fome. Então, eu levanto essa questão tanto na nutrição como na psicologia, porque eu acho que as pessoas têm que entender que quando um paciente fala que está com fome, ou, enfim, a gente vê alguém referindo fome, a gente imediatamente liga a nossa ideia de fome, que provavelmente também pode ter equívocos, né? Também é uma coisa muito subjetiva. É. Então, tem que desconstruir um pouco. Eu não levo em conta o conceito literal de fome no consultório. Eu estou falando na minha população, estou me baseando na minha população de pacientes. Depois de tantos anos atendendo, acho que é uma amostragem boa, né? Uhum. Eu fico com a ideia que a gente tem que sempre tentar detalhar ao máximo quando um paciente relatar fome. Até perguntar as coisas mais óbvias, assim. É um questionamento socrático em cima na anamnese, praticamente. Uhum. Por exemplo, tu poderia me perguntar agora assim, tá, esse abacaxi era doce, mas como é que tu sabe que ele é o abacaxi mais doce que tu já comeu na tua vida? Uhum. Eu vou me lembrar quando é que eu comi a última vez, por que eu como tão pouco frequentemente uma fruta tão boa. Tem que fazer um questionamento a fundo mesmo. Sim, até para a pessoa diferenciar, né? O que é doce para ela e o que é que não é doce para ela. Porque no cérebro tem os dois lados, né? A gente precisa mostrar os dois lados para poder ela entender o meio termo, né? Poder enxergar, né? O que é mais adequado ou funcional para ela, né? E a gente faz isso ressignificando mesmo a fome, né? Entendeu? Olha, Alessandro, eu vou te dizer assim, ó. Eu acho que as pessoas todas sabem o que é fome, só que cada uma tem a sua fome e cada uma usa o seu termo para a sua expressão verbal para isso. Mas no final, as pessoas sabem sim a fome que elas têm, né? A fome subentende o quê? Eu acho que ninguém definiu melhor fome do que o Arnaldo Antunes na música Comida, né? Sim. Necessidade, vontade, desejo, né? Eu acho que assim, é pioneiro, né, nesse conceito, tornar público esse Ele conceito. é um poeta, né? É um poeta Ele ele. é um, ele é um poeta. Sabe quem entrou na nossa live, Aline? Quem? Um grande amigo nosso, Aneron Canal. Eu não Aneron, conheço. forte abraço, hein? Óbvio, o que ele está escrevendo aqui, entender da sua fome é fundamental. Entender da Sim, própria fome, sim. não do conceito de fome. Né? É. Entender o que é a sua A fome, sua fome, né? principalmente. É verdade. Exato. Uhum.
Por exemplo, se eu te perguntar agora, Alessandro, tu tá com fome agora? Eu não, tô não. Eu Tu que acabo. pensa? Com certeza vem da onde? Eu antes de começar a live, eu comi uma fatia de melão. Aí eu não tô com fome. Pode ser que esse melão não tenha sido o suficiente ou não seja o suficiente daqui a 30 minutos, por exemplo, mas tu não vai perceber Pode essa ser. fome porque tu tá atento à nossa live. Eu provavelmente podia também estar perto de uma hipoglicemia agora. Eu não ia nem perceber de tão atenta que eu tô à nossa conversa. Verdade. É uma. Então, assim, às vezes a gente sabe o que é uma fome fisiológica, mas o viés atencional é outro, completamente outro, né? Então, quando eu digo que existem muitos tipos de fome, eu estou falando assim da interpretação do estímulo de ingestão até a escolha daquilo que tu vai ingerir. Uhum. Tu tinha me perguntado uma outra hora se existiam muitos tipos de fome. Se a Sim. gente se refere. Oi, fala. Não, eu ia confirmar. Eu não tinha essa noção do quantos tipos de fome tem, né? Fala aí pra gente. Então, assim, as fomes que precedem a decisão de ingerir um alimento, basicamente, a fome fisiológica, a fome hedônica e a fome emocional. A gente poderia ver isso ramificado em outros, mas assim, essas três são as que eu trabalho mais com os meus pacientes, então eu vou ter como dividir melhor a experiência. Eu usava uma tabela que tinha uma escala de fome, saciedade e excesso. Mostrava para os pacientes, essa tabela tinha escrito embaixo o que essa pessoa deveria sentir para estar em cada etapa, né, da fome, da saciedade. Eu dizia assim, ó, vamos olhar isso aqui, vamos tentar identificar, então, sensorialmente, quando tu tem fome fisiológica. E eu comecei a sentir necessidade de fazer o paciente me trazer isso, acerca da autoobservação. Então, com a licença da pessoa que criou a tabela, falei diretamente com ela, eu refiz, fiz um slide, tirei os dizeres embaixo, que especificavam o que a gente deve sentir em cada etapa, e pedi para os pacientes começarem a observar isso. Assim, os seus traços individuais, assim, o que faz quando está com fome, como é que sabe que não está mais com fome, mas que precisa de algo mais. Surgiu um material muito rico, Alessandro, assim, impressionante os insights que as pessoas têm quando começam a tentar identificar essa divisão, né? A minha orientação sempre te concentra na sensação de desconforto e na sensação de conforto. Nós temos duas chances de ter desconforto com a questão alimentar na hora da fome. Tá falhando aqui para mim, tá para ti também, Alessandro? Não, tô te ouvindo bem. Tá, mas a imagem tá. Bom, tô te ouvindo também. Então, assim, nós temos duas. Se eu sentir um desconforto, eu tenho só duas alternativas. Ou eu Uhum. preciso comer, ou eu comi demais. Se eu percebo que eu preciso comer, se eu começo a sentir que se eu ingerir alguma coisa, eu não vou imediatamente para o excesso, por exemplo, eu tenho que iniciar uma ingestão. Eu tenho que ficar muito atenta, porque essa ingestão vai ser sinalizada pelo meu próprio corpo a hora de parar, pelo estágio de saciedade, mas a sinalização vai ser a ausência desse desconforto. Começa um desconforto, tu começa a comer aquele desconforto, vai diminuindo, diminuindo até que desaparece. Então, Uhum. aquele meu sofrimento, aquele meu desconforto inicial, se à medida que eu vou comendo, eu vou sentindo o desconforto desaparecer, eu estava com fome, eu estava com uma fome fisiológica. Uhum. Ao contrário do excesso, que se eu não estava com fome, até achei que eu tinha que comer alguma coisa, não estava com fome, mas parecia que cabia alguma coisa no meu estômago de qualquer jeito, então eu tinha que comer. Quando eu iniciar a minha ingestão, imediatamente eu vou começar a sentir um desconforto do excesso. Então eu não saio
eu não migro para uma zona de conforto novamente, né? E aí eu pedi para os pacientes começarem a preencher o que eles observavam deles em cada etapa. E uma coisa que eu vi é que, assim, às vezes, e tinham observações, as pessoas colocavam assim, comi, mas eu sinto que eu queria alguma coisa diferente. Ou então, eu comi, estou satisfeito, mas parece que eu preciso sentir o gosto de alguma coisa na minha boca ainda, né? Uhum. E imediatamente escreviam aquilo ali como sendo algo a ser corrigido, que não deveriam dar continuidade a essa ingestão, se já estavam no estado de conforto. Daí eu criei eu vou dizer, um código com os meus pacientes, assim. Uhum. Eles poderiam preencher aquela tabela, colocando as vezes em que isso aconteceu, se eles deram continuidade à ingestão ou não e o que eles sentiram. E vários pacientes relataram que deram continuidade à ingestão, mas pararam ainda no estágio de conforto, quer dizer assim, a ingestão foi continuada depois de ter se estabelecido a saciedade e foi Uhum. continuada até quando existia esta sensação de conforto, que é a saciedade. O que me levou a pensar que a saciedade tem graduações e que Uhum. a gente pode sim comer até o estágio de saciedade, que é um estágio confortável, e pode não estar satisfeito, pode dar continuidade a uma ingestão desde que observado o limite do meu conforto. Isso significa que a gente tem como precisar um pouco qual é a quantidade certa para o próprio prazer, que o prazer não é infindável até o excesso, até a saturação, né? Sim, verdade. E o quanto Hum. que é difícil para alguns pacientes perceberem essa sutileza, diferença, né? E essa dica é muito valiosa que tu estás colocando. Tu sabe, Alessandro, que as pessoas, quando eu falo isso, eu digo, olha, tu não tá com fome, mas aí de repente tu encontrou teu amigo na rua, vocês vão sentar para tomar um café, comer um pãozinho de queijo, assim, naquela época que se fazia isso, né? Uhum. Pode não ter fome, mas tu vai sentar com ele, vai tomar o café, vai comer o pão de queijo, vai ser o evento, e isso pode não significar o excesso, tu pode iniciar essa ingestão sem estar com fome, porque tu vai fazer essa ingestão até o limite do teu conforto, vai continuar na saciedade. E as pessoas não validam o prazer com a alimentação, Alessandro, parece que não está ali nos critérios da ingestão. Uhum. Se eu encontrei a minha saciedade, qualquer coisa que eu faça acima, mesmo ainda dentro do estágio de conforto, eu vou estar fazendo um excesso. E não funciona assim. Os pacientes têm dificuldade porque tem essa ideia prévia de que a gente não deve ter prazer com a comida, ou pelo menos não deve comer só por prazer. E pelo que eu observei, sim, a gente pode comer só por prazer, essa ingestão pode iniciar por uma necessidade fisiológica, migrar para uma necessidade hedônica, o que não pode fazer é passar pro exagero, que isso aí é sensorial. Sim. Através do mindfulness, se trabalha muito Mindful, isso. né? Sim. Uhum, uhum. Desculpa, fala. Só para clarificar as pessoas que não conhecem Mindful Eating, né? É, é, Ah, é é verdade. você consumir a ingestão, né, do alimento, buscando saborear, é, sentir o gosto, se concentrar nessa sensação do gosto, e isso aproveitar como uma forma de lentificar a ingestão para vir à saciedade, né, para o cérebro, o comando cerebral, ele vir mais adequado, né, e poder essa ingestão ser mais adequada, mais funcional, não é isso? Uhum. E tu sabe, Alessandro, que eu costumo orientar os pacientes, indicar material para fazer esse treino, né? E poucos aderem, parece que tem uma descrença em cima disso. Mas aqueles que aderem são os mais fáceis de trabalhar, porque a gente consegue
identificar direitinho os pensamentos disfuncionais que começam a acontecer daquele momento que tu está chegando no teu limite da saciedade, que tu está comendo por prazer, mas está ali atento para não passar do conforto, os pensamentos disfuncionais que surgem para dar continuidade a essa ingestão e chegar no excesso. Então, são aquelas, por exemplo, assim, eu vou comer só mais um pouco porque está muito bom, eu nunca venho aqui nesse restaurante, então eu tenho que aproveitar, eu tenho que passar um pouco da medida, né? Ou então, hoje é festa, eu vou comer mais para aproveitar, porque faz parte do evento. Ou então, assim, depois eu vou querer e não vai ter. Essas fantasias de privação, que isso é uma memória nossa, uma memória quase genética, né? Isso, então, assim, primórdios, né? do medo que a gente tem de passar fome, né, que está na nossa memória, nossos instintos. Então, esses pensamentos surgem para dar continuidade assim, eles podem provocar esse comportamento. A partir de um determinado momento, esse paciente já vai começar a avaliar o que ele está fazendo e já vai gerar emoção. E aí a gente pode entrar num comer emocional pelo julgamento daquele ato, do excesso. E aí completa a régua inteira, começa lá na fisiológica e essa pessoa vai ter uma ingestão até chegar à saturação, porque não existe, né, ponto de conforto. Isso. É uma... Eu dou essas paradinhas para tomar água aqui, ficando rouca. Então, assim, é muito interessante ver o que surge, porque aí o que o nutricionista faz? Nesse caso, nutricionista que trabalha com comportamento alimentar, que depois eu posso explicar para o pessoal melhor a diferença, né? O nutricionista vai derrubando essas fantasias, do tipo, tu quer muito continuar a comer isso aqui, porque tu nunca vem nesse lugar, nunca pede esse prato, é um evento atípico. Então, vamos fazer o seguinte, te promete que amanhã, se tu quiser, tu volta. Porque tu nunca vem a esse lugar, porque tu não quer, tu pode voltar nesse lugar. Pode perfeitamente. Então, vamos derrubar essa fantasia que tu não vai ter isso tão cedo e por isso tu vai comprar o risco do desconforto do excesso, né? E parar de viver o dia como se fosse o último, né? E parar de... parece uma ideia como se não vai acontecer nunca mais, né? Aquele momento. Exato. Então, tem um comportamento de quem nunca mais vai poder comer aquilo mesmo, né? Então, já está prevendo, assim, que não vai mais poder. Então, claro, isso aí é um impulso para dar continuidade para a ingestão. E o nutricionista fica tentando sensibilizar, digamos assim, né? Oferecendo opções para aquela pessoa não entender aquele limite como uma proibição ad eterno, né? E quando o paciente se encoraja a fazer isso, a dar o limite para aquela ingestão que já está caminhando para um emocional, as palavras que eu escuto sempre assim é que se sentem livres, né? Porque assim não vão mais seguir uma ingestão, comprar o prejuízo do desconforto, assumir o prejuízo de desconforto para continuar comendo, porque não tem mais esses pensamentos. Não tem mais o medo de passar fome, não tem mais o medo de querer depois não poder comer. É uma evolução muito legal, Alessandro, muito legal mesmo de ver. E aí as pessoas começam realmente a identificar a sua fome, que tem sinais diferentes para cada pessoa. E eles vão começando a diferenciar, né? Melhor. Então, eles vão diferenciando o quanto que eles sentem fome, ou quando não, e os tipos de fome. Os tipos de fome, exatamente. Assim, uma pessoa pode iniciar uma ingestão como objetivo paralelo de regulação emocional, e isso então seria a fome emocional legítima, né? A estratégia de desviar a atenção, a estratégia de regulação emocional com a comida, direcionando
para o comportamento alimentar. A gente costuma dizer que quando isso acontece, são dois objetivos diferentes e são dois prejuízos diferentes. Esses dias até eu fiz uma postagem no Facebook, não sei se tu viu, Alessandro, que eu coloquei ali que o prejuízo maior das pessoas que sofrem de compulsão alimentar não é o perigo de, por exemplo, mecanicamente se engasgar, acontecer alguma coisa que possa levar a um estado crítico de saúde, né, desenvolver obesidade, ter todas as complicações. As pessoas só pensam nisso o tempo inteiro. Elas não pensam naquilo que elas deixaram de fazer porque elas estavam ocupadas na compulsão alimentar, porque elas estavam usando métodos de esquiva para não fazer alguma coisa que tem vontade de fazer, para não resolver determinado problema, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouquinho mais também o que a gente vai fazer para não deixar essa esquiva se manifestar toda vez que a gente aumenta a ansiedade, número um. Agora, entender que esses problemas têm que ser resolvidos, porque senão a gente fica improdutivo, inoperante o tempo inteiro. Né? A compulsão alimentar, ela deixa uma pessoa improdutiva. Essa pessoa vai comer todas as tarefas, né, todos os programas sociais, vai comer todas as boas conversas. E aí não tem espaço para as duas coisas. Né? É. Acaba deixando de interagir, de poder aprender outras coisas, né? Então, assim, prejudica também, né? Eu acho que tem que chamar atenção para esse prejuízo, né, Alessandro? Acho que até para as pessoas conseguirem prevenir os episódios. Prejuízo de ter ficar inoperante, ficar totalmente improdutivo. Isso. E uma das perguntas é se a fome, que fome deve ser validada, né? Que o pessoal está perguntando agora. Uma das perguntas, né, que tu colocou. Quando ela deve ser validada, qual dessas fomes? Então, eu considero que tanto a fome fisiológica como a fome hedônica devem ser validadas. Porque se a gente tem atenção aos sinais, aos sinalizadores desse estímulo, nós vamos conseguir fazer uma ingestão correspondente proporcional a essas duas, tanto a fisiológica quanto a hedônica. Ok. Então, assim, essas fomes devem ser validadas sempre. A fome do pequeno excesso, que não entrou ainda no terreno do emocional, a gente tenta resolver argumentando, tirando a fantasia do paciente, que ele não vai poder comer aquilo depois. Eu acredito que durante o tratamento a gente vai elegendo situações e que sim, que o paciente pode assumir o risco do pequeno excesso, se aquilo for esporádico, tiver uma outra justificativa e não estiver paralelo já a uma emoção, né? Já não for um comer emocional. Uhum. A geração de culpa, né, atrelada ao excesso, muitas vezes, quando acontece, acaba mantendo o comportamento de menos-valia, de fracasso, de incapacidade, né, Aline? Isso influencia no âmbito emocional também. Acaba Sim, reforçando essa crença disfuncional do paciente. cada vez que eu responder a uma emoção comendo, mas eu vou reforçar a ideia de que é isso que eu preciso fazer mesmo, que eu não consigo. Porque a crença central do paciente que tem o transtorno da compulsão alimentar, isso escrito pelo Renato Caminha, é a seguinte, que eu não posso suportar, vivenciar emoções sem comer. Essa é a crença central. Se eu não posso vivenciar emoções sem comer, se me acontecer uma coisa boa, eu vou comer. Se me acontecer uma coisa ruim, eu também vou comer. E dali, então, resultam os pensamentos disfuncionais que tornam óbvios os comportamentos. Por exemplo, assim, o quê? Mas tu foi na festa e tu não comeu um doce?
O quê? Mas não, se eu viajar, é claro que eu vou comer sorvete todos os dias. Começam os links, assim, ilógicos, né? Então, essas pessoas, elas vão o tempo inteiro modulando a sua ingestão, e essas pessoas não têm ideia do comer fisiológico mais, porque isso aí é uma coisa que vai desaparecendo, né? A gente nasce com isso muito apurado, e à medida que vai tendo as vivências e Uhum. associando significados, a gente perde. Uhum. Então, esse paciente, ele realmente ele vai viver em torno daquilo que ele puder usar para regular a sua emoção, que geralmente é a comida mesmo. Uhum. Na psicoterapia, no caso, o psicólogo deve tratar o conflito, e lá no consultório eu vou tratando a sensibilização a essas crenças sobre a falta de comida. Que é assim que a gente Sim. trabalha. Isso é um desafio diário, né? Eu, particularmente, eu venho de uma família que estimulou muito a alimentação, principalmente do meu pai. E meu avô, ele tinha um bar, né, no interior, então ele era dono de restaurante, tinha sempre muita fartura, e isso é um estímulo constante. Então, esse desafio de administrar a fome e poder saciar, ele é diário, né, Aline? Sim, é um treino diário, né, Alessandro? Assim, Uhum. não é sempre o mesmo esforço, vai se tornando um hábito, está bem dentro ali do processo de mudança de comportamento, né? A gente desenvolve uma estratégia, se mantém na manutenção e até que isso se torne um hábito, e alguns autores acham que a gente sai, né, do estágio de manutenção, eu acho que a gente fica lá dentro para sempre, né? Uhum. Então, assim, É. realmente pode parecer difícil no início, mas começa a virar, a gente começa a inverter, como a gente sabe, a gente muda o pensamento automático, muda a crença, e isso passa a ser natural na vida da gente. O que no Inclusive, início pode representar um grande sacrifício, não é mais. inclusive a Neron colocou aqui, o padrão de rigidez na alimentação produz desregulação emocional. Então, a Uhum, maneira como a gente enxerga a maneira de se alimentar, se a gente percebe de uma forma única e não enxerga as possibilidades que estão ao nosso redor, a gente continua desregulado emocionalmente. Parece que uma coisa reforça a outra, né? Afinal de contas, existe a relação entre pensamento, sentimento, comportamento e sintomas, né? Que é uhum. a dinâmica da nossa cognição, da terapia cognitivo-comportamental. Tu imagina assim, Alessandro, se eu tenho três componentes para minha tomada de decisão quanto ao meu comportamento alimentar. Tenho os sinalizadores fisiológicos, eu tenho a minha cognição, que daí é um universo imenso, e eu tenho as minhas emoções. Tenho esses três componentes. Então, é impossível a gente dizer que não existe uma relação direta entre uma coisa ou outra, que a gente não estabeleça uma relação direta, né, entre uma coisa e outra. Não tem como. E o processo de tomada de decisão, como a gente sabe, né, sempre voltado para afastar do prejuízo e a busca do prazer. Então, no momento que eu começo a ter a ideia de fazer uma ingestão, todos os meus comportamentos, a partir daquele momento, vão ser voltados para isso. A melhor escolha para me afastar do perigo, do desconforto e buscar o meu prazer. E vai passar por esse filtro todo. Uhum. Então, assim, em última instância, aquilo que eu escolho para ingerir é produto de todos esses meus conhecimentos, vivências, emoções, memórias, né? Que é bem complexo. Vai passar aí pelo bar do teu avô, por exemplo. Não pensa que não passa isso. Uhum. Passa, assim. Uhum. Né? Então, Mas sabe que teve uma pergunta que é interessante e importante a gente esclarecer também. Ele diz o seguinte: comer, se sentir feliz, é fome emocional? comer, se sentir feliz, ser fome emocional. Depende a serviço do que isso tá. Qual é a percepção dele? Se essa pessoa puder responder, vai ser bem legal para a gente. Porque, Uhum. assim, se eu como para me sentir feliz,
a gente está entrando no comer emocional, com certeza, se é isso que eu estou fazendo. Então, a serviço do que está isso? O que eu estou deixando de fazer? O que eu estou deixando de produzir? Eu não sei se foi o sentido que ele quis dar, que ele fica feliz quando ele come. Ou ele quis Eu, dizer assim, se a pessoa... Hã? eu entendi que quando se come é feliz, é porque comeu aquilo, aí é fome emocional. Mas não tem Não. esse sentido em si, né? A percepção de gratificação, Ah, bem, se é isso que ele está falando, não, isso não é o comer emocional. Exatamente por isso que existe o comer hedônico. Então, eu vou comer até o limite ali do meu prazer, quando eu continuo sentindo o mesmo gosto do alimento ainda, quando eu não estou desconfortável, e até o momento que eu vou me sentir gratificado. Se é sobre isso que ele está falando, não, não entra no terreno do comer emocional, não. Agora, comer para ele ficar feliz. ele É. está colocando aqui, é porque não vejo uma fome sem emoção. É o Marcelino. Marcelino. É. Ah, tô vendo ali, ó, tô vendo ali. Uhum. Não, mas em todas as etapas da fome, eu vou estar tomando decisões passando por aqueles fatores. Então, realmente, não existe um momento em que a emoção não está envolvida na minha fome. Em todos os momentos, o que não pode acontecer é ela prevalecer. Quando ela começa a entrar no excesso e vai adiante, ela está prevalecendo, ela está fazendo a decisão final daquilo que eu vou fazer com essa minha fome, com essa minha sensação identificada fome, né? Deixa eu ver a pergunta aqui. Fome fisiológica sem realização. Não, foi isso que a gente. Isso. Eu não estou Tem, pegando. tem uma outra que eu queria trazer. Ah, Compulsão alimentar pode ser indicação de depressão? É a Elizabeth, minha tia, que perguntou. então, a compulsão alimentar, Pode ser assim, indicação de depressão? pode ser um sinal de depressão, sim, pode ser. Até algum tempo atrás, o transtorno alimentar não era visto como um transtorno à parte, era um sintoma, né? Então, se ainda houvesse esse conceito, sim, a compulsão alimentar pode ser um sintoma de depressão, exatamente porque as emoções estão desreguladas. Então, eu posso fazer uma vinculação da minha ingestão com a minha emoção, que naquele momento está intensificada e permanente. Sim, pode ser sim. Agora, a gente tem que ver também, Alessandro, se ela está falando do comportamento de compulsão alimentar, a pessoa ter compulsões alimentares, ou se ela está falando do transtorno da compulsão alimentar, que é uma coisa mais ampla. Não sei se ela é da área, se ela diferenciaria isso. Não, não. Não é da área. Acho que Então, talvez assim, ela esteja fazendo uma associação se tem alguma comorbidade, como depressão, associada à compulsão alimentar, né? é a comorbidade mais frequente para compulsão Eu alimentar, é acho a que sim. depressão. Tem É a depressão. uma outra pergunta, diz assim, a fome emocional pode ser um alimento específico, exemplo, chocolate, a pessoa sentir Ah, vontade de comer chocolate, é porque é fome emocional? Está perguntando. eu vou te dizer, Alessandra, cada pergunta assim que chega me dá uma ansiedade que é tão ampla a resposta, né? Mas Uhum. vamos lá. Vamos lá. Se essa pessoa vai comer o chocolate, não vai comer um excesso de chocolate, talvez não caracterize compulsão. Ela simplesmente ela tem muita vontade de comer diariamente aquela quantidade. Eu vou comer um chocolate como 50 gramas. Isso não caracteriza compulsão. Apesar da pessoa poder se sentir em descontrole, né? Puxa, eu não consigo ficar sem essas 50 gramas de chocolate diariamente, né? Então eu sou uma pessoa compulsiva. Não, a compulsão inclui excesso e inclui mal-estar, né? Desconforto. Mas as pessoas têm uma tendência a achar que qualquer coisa que elas comem, que elas julgam errado, é uma compulsão. Se popularizou muito esse termo, Alessandro. E Uhum. a gente tem que ver qual é o parâmetro daquela pessoa para julgar que teve uma compulsão alimentar.
Esses parâmetros variam tanto quanto os nossos critérios para avaliar a própria fome, né? Uhum. Deixa eu ver o que estão perguntando aqui. Tem uma pessoa que perguntou, que comentou, né? Eu queria ter fome emocional de alface. Emocional de alface. Ninguém tem fome emocional de Pois alface que eu é, conheço. verduras, frutas. Tem alguns adultos até que eu atendo que não comem verdura, não comem fruta. Isso é muito comum, É do Alessandro. hábito, né? É do hábito, né, que a pessoa desenvolveu. Para mim é tão estranho, mas são das pessoas, né? Pois é, as pessoas tendem a buscar os alimentos assim que são mais fáceis de mastigar, que são mais palatáveis, né? A gente vai em busca desses confortos. Então, eu acho que é por isso que tem tanta gente que não se habituou com a fibra, com a textura de vegetal na boca, não tem a musculatura própria para isso, porque a gente tem que desenvolver essa musculatura também, né? E tem muita gente que se nega mesmo, assim. Mas a gente não pode confundir com, por exemplo, um transtorno evitativo restritivo. Vou explicar aqui, Alessandra, eu sei que tu sabe. Ah, O transtorno restritivo evitativo é quando a pessoa tem aversão a algum alimento ou a um grupo de alimentos. Aversão, como eu digo, não é não gostar do sabor, por exemplo, ou não querer comer por alguma razão nutricional. A pessoa tem aversão ao alimento por uma característica desse alimento, da cor, por exemplo, não. do formato, né? Eu lembro da minha paciente, que atende pouca gente com esse transtorno, uma paciente de 21 anos, que ela dizia assim para mim, Aline, tu não entende o que eu estou querendo te dizer. Quando eu coloco o brócolis na boca e eu sinto aquela rugosidade, eu fico desesperada. Tu nunca vai entender, porque eu não tenho como explicar isso. Não é o sabor, não é a cor, não é. Eu não consigo sentir isso na minha boca, me provoca grande ansiedade, eu tenho medo. E é medo realmente que essas pessoas têm, né, Alessandro? Uhum. Então a gente não pode confundir com isso. Assim, as pessoas que não comem frutas e verduras hoje em dia são muito mais porque realmente não se dispõem a criar esse gosto do que o transtorno restritivo evitativo. Né? Essas pessoas não gostam do alimento. E quem tem o TARI é uma razão ilógica, assim, não tem nada a ver com o sabor do alimento. Uhum. Pois é. Então, Além da... sim. E é possível, Aline, diferenciar, ajudar de alguma forma, com alguma dica, as pessoas a discriminarem melhor, né? Quando é fome emocional, quando é fome fisiológica. Tem uma forma que tu tinha me falado de outra vez, né, em aula, que é adjetivar a fome, né? Pois é, isso foi uma estratégia que eu e o Aneron criamos, é nosso, de ajudar o paciente a colocar um nome na fome. Por exemplo, eu comi por ansiedade. Ansiedade é muito genérico. Ansiedade por quê? Por que tu estavas ansioso? Porque eu tinha uma prova amanhã. Então, botar um nome numa fome, assim, fome da prova de amanhã. A pessoa vai localizando um pouco melhor os gatilhos disso, né? Então, é Sim, interessante de fazer esse exercício com o paciente, porque é ali que ele percebe aqueles pensamentos disfuncionais que eu falei, que a gente vai desenvolvendo, vai descobrindo e sensibilizando, né, Alessandro? sim, sim. A gente criou isso aí para tentar simbolizar o que seria a fome adjetivada, funcional e a disfuncional. A fome adjetivada funcional é aquela fome que foi no meu limite do meu prazer, não entrou na compulsão e cumpriu o seu papel. Com a ingestão, eu alcanço o meu objetivo. A fome adjetivada disfuncional é a fome que me leva até a compulsão alimentar. E eu não vou nunca alcançar o meu objetivo. São as linhas paralelas o tempo inteiro.
Então, é uma fome disfuncional, porque eu não cumpriu a função, não cheguei no meu objetivo final, não tive retorno. Uhum, entendo. Então, isso ajuda, né, realmente os pacientes a diferenciarem com os gatilhos e poderem fazer boas escolhas, porque no todo eu entendo que é um autocuidado, né? É uma autorresponsabilidade, é um propósito de um momento de vida que está sendo se proposto, né, com a terapia, com as sessões com a nutricionista, que é uma área que contribui muito para a psicologia e é extremamente relevante, né? E tem um papel fundamental, né, nesse processo, nesses casos. E essa diferenciação contribui muito para os pacientes. Eu tenho ajudado alguns pacientes nesse sentido e também tem, tem surtido efeito, né? A estratégia e diga que tu criou com a Neron tem ajudado os meus pacientes também. Ah, tu tem utilizado, Alessandro, Sim, essa técnica em especial? sim, sim, Ai, que legal! E o pessoal responde bem, porque às vezes ficam sim, meio reticentes, né? sim, Conseguem localizar suas fomes. consegue. O estímulo, né, nas sessões, quando às vezes se deixa levar pela crença permissiva, né? E aí volta, não, mas espera aí, vamos analisar de novo. Então, é um exercício que eles vão aprendendo e vão aplicando. Ah, Alessandro, já percebi, né, como é que a emoção ativou. Espera aí, foi a frustração por conta daquela situação. Aí já conta a situação, já fala qual foi o gatilho. Pois é, quando a gente começa a lidar com alimentação, a gente puxa assim um fiozinho e vem um monte de coisa, na verdade. Uhum, Sabe que lá no INTCC, eu não sei se tu leste, a gente tem o núcleo do comportamento alimentar, que tem encontros semanais. E desse núcleo participam nutricionistas, psicólogos, médicos. E a gente começou o tema de estudo do NCA no mês de outubro, foi gordofobia. O pessoal escolheu que queriam entender um pouco disso. Foi muito esclarecedor, porque a gente iniciou assim definindo qual era o conceito científico de fobia mesmo, dentro da psicologia, e depois o que é obesidade, para ver se esse termo fazia algum sentido. Né? E a gente viu que não, que realmente o termo está equivocado, assim. Se a gente for pegar a raiz, sufixo, não quer dizer isso. Mas tudo isso é para te dizer que isso começou a mexer muito conosco do grupo, né? Os nutricionistas principalmente, porque assim ativa crenças da gente também a respeito disso. Os pacientes são gordofóbicos e muitos nutricionistas se sentem incapacitados de trabalhar porque têm o peso acima. E aí a gente resolveu fazer o nosso próprio registro alimentar e analisar como é que a gente vinha se alimentando. Na uhum, sexta seguinte a gente fez essa troca. Bom, eu vou te falar a meu respeito, assim. Eu fiquei chocada comigo, porque assim, eu percebi que a minha alimentação está quase tão monótona quanto a ração do meu gato, assim. Todo sábado eu compro as mesmas coisas, me organizo do mesmo jeito, como a mesma coisa, né? uhum, Aquilo fez eu repensar assim horários, ritmo de trabalho. Olha onde é que eu fui mexer. A gente mexeu uhum. aí só porque eu resolvi fazer o meu recordatório e veio tudo isso, né? Eu não Sim. sei se tu tem essa experiência com os pacientes de pedir um recordatório alimentar Ah, eles não fazem. Essa parte eles não fazem. Monitoramento, Alessandra, ah, monitoramento de descrição do que é que eles se alimentam e tal. Não, eles não fazem. Alessandro, realmente é muito chato fazer isso. Eu só fiz porque eu tinha me comprometido com o grupo, porque é muito, muito chato. Os pacientes não têm resistência à toa.
não. E eu não sei te explicar por que é tão chato isso, se o incômodo é escrever, ou se o incômodo é comer ou não comer para não escrever, não sei te explicar o que é. É chato ficar se automonitorando. Mas é a estratégia que a gente usa para avaliar aquilo que foi trabalhado na consulta. Mas Na consulta, será que tirando foto facilita do prato? Do que se come? facilita para quem? Tu quer saber Eu para não quem sei. come? Não sei, foi a ideia que me veio. Alguns pacientes mandam a foto ao invés Uhum. de escrever o que comeram, né? Para mim fica mais difícil, porque eu não consigo identificar sempre o que tem ali no prato. E eu tenho a ideia de que escrever organiza melhor isso para esse paciente na hora que ele está registrando ali. Eu fico com essa ideia. Essa técnica de escrever é muito boa, porque ajuda a organizar os pensamentos também, né? Faz com que a gente pense uma coisa de cada vez, né? E ajuda mesmo. E com outras, até com ansiedade também, né? Anotar, né? Os pensamentos força a pessoa a pensar um pensamento de cada vez, né? E aí Sim. contribui mesmo. Ó, tem gente aqui dizendo, boa ideia o diário fotográfico. Não, Ah, vai gostaram da minha escrever, ideia. Gostaram vai da minha escrever. ideia. Alessandro, tu e a tua boca, onde já se viu? Não, porque para a gente realmente dificulta um pouco essa avaliação, porque a gente não está ali avaliando calorias, a gente não está avaliando matematicamente, né? O que a gente avalia ali Que a pessoa tá. o que a gente vai trabalhar na consulta seguinte quanto ao comportamento. Durante a consulta, a gente pode desenvolver uma tarefa e essa pessoa vai desenvolver essa tarefa paralelamente ao registro. Por exemplo, uma paciente minha que a consulta, enfim, foi indo para um lado que eu achei que seria interessante ela entender o que era a reação, o que era a resposta. Então, li com ela o conceito de reação, li o conceito de resposta e pedi todos os dias tu vai ler esse texto de manhã quando tu acordares, ao longo do dia tu vai registrar a tua alimentação e de noite tu vai tentar colocar ali o que tu considera que foi uma refeição feita reflexo de resposta ou reflexo de reação. Se tinha sido uma coisa resultado de ponderação, né? Uhum. E ela realmente fez, Alessandra. Essa paciente fez por quê? Porque eu pedi para ela fazer um exercício de uma coisa que a gente tinha falado na consulta para manter o processo terapêutico entre as consultas, né? Isso é o processo terapêutico. E ela veio com um registro alimentar super caprichado. Inclusive, ela inovou. Ela disse, Aline, eu sei que eu posso responder, ou seja, ter um comportamento resultado de uma ponderação, e eu posso reagir. Agora, se eu ponderei e escolhi comer o que eu não devia comer, isso é uma resposta? Muito Então, boa. assim, não, foi ótimo, né? Eu digo para os pacientes que eu aprendo muito com eles, né? Aprendo demais. E de vez em quando entro em umas saias justas como essas também, Uhum. né? Eu também, eu também. Eu que eu diga também. Então, o que eu respondi para ela é assim, ó, vamos combinar nós duas que tu vai chamar de resposta esses dois comportamentos para a gente ter o nosso código e tu vai apontar para mim quando foi uma resposta que te levou ao que tu considera que foi a melhor escolha e quando foi uma resposta, tu ponderou e descobriu, não, vou comprar esse prejuízo aqui e vou fazer desse jeito aqui, não do outro, né? E ela está marcando, de fato, e isso foi muito interessante, porque a gente viu que ela está cada vez mais tendo respostas que a guiam para o que ela realmente quer, do que a resposta que leva ela para aquilo que ela quer evitar. Essa paciente está desenvolvendo isso muito bem. E cada vez menos reativa, né? Uhum. Sim. Ô, Aline, a gente está chegando nos momentos finais. Ah, já? Já, eu queria que tu falasse um pouco,
alguma outra dica que tu queira, o papel do nutricionista nesse processo, né? O que é que tu gostaria Uhum. de destacar, então, assim, diante de tanta experiência que você tem pra gente? Olha, eu acho que a atenção plena aplicada ao comportamento alimentar é uma coisa que todo mundo deveria praticar, todo mundo, mesmo quem não percebe prejuízo no seu modo de se alimentar. Então, eu acho que essa é uma dica para todo mundo, para quem sofre, para quem tem algum prejuízo, para quem é indiferente, né? Que é o mindful eating, né? Mindful eating, isso. E assim, as pessoas têm uma tendência que quando elas vão começar a controlar a alimentação, elas vão ter que conviver com a privação. Existe essa fantasia, né? Então, eu vou conviver com a privação, eu vou me habituar à privação. E as pessoas têm que enxergar que não é isso. Que é exatamente entrar num outro patamar de conforto, que é o Uhum. conforto de ter a liberdade de escolher o que vai comer até a quantidade sem isso ser prescrito. Uhum. Alessandro, invariavelmente, os pacientes que entram nessa estabilização de comportamento, se eu pergunto assim, como é que tu está te sentindo agora? Eles vão me responder, livre ou com uma sensação de libertação, enfim, é realmente uma libertação. Tu ter a tua autonomia para escolher a hora de comer, a hora de parar de comer, não ter mais atenção de ficar julgando isso o tempo inteiro. Então, assim, controlar a alimentação não é passar, atravessar um portal para o sofrimento, acostumar com isso, é o contrário. É agregar conforto, agregar prazer. Uhum. Olha, o que as pessoas estão colocando. Parabéns pelo teu trabalho, Aline. É sempre inspirador te ouvir, Aline. Olha, que querida. Muito obrigada. Obrigado vocês pela participação. É sempre importante, né, a gente poder pensar na contribuição dessa alimentação, né, e libertação que você coloca, né, da alimentação restritiva, da busca pela alimentação equilibrada, e que isso possa ser um desafio diário, né? Como uma proposta de um novo estilo de vida, de uma qualidade de vida, e que isso que a gente possa aplicar, né? E poder ensinar para nossa família, né? Porque no meu caso, eu vou precisar ensinar também para minha família. Tem até Uhum. uma tia na live também, né, tia? Alessandro, tem mais um tempinho? Tem pouquíssimo, Aline, pouquíssimo. Tá, não. Então, fica para a próxima. Mas a gente pode voltar, a gente pode encerrar e voltar. Não, não, tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho por hoje. Fica para a próxima live que a gente fizer. A próxima a gente tem que trazer o Neron conosco. Ah, pronto, a gente combina então. Vamos combinar, então tá. Alessandro, Joia. muito obrigada pelo convite. Muito obrigado, Aline. Um beijo no coração. Beijo. Obrigado a todos Até. pela participação, pelo carinho, pelo feedback. Muito obrigado a todos. Até a próxima, hein, gente? Tchau, Alessandro. Tchau, Até. tchau. Até. Oi, Oi, Alessandro. Aline! Seja bem-vinda! Querido. Eu esqueci de te perguntar se tu queria que eu colocasse os fones, fica melhor? Eu tô te ouvindo bem. Vamos ver Tá, com a deixa eu turma aí. Turma, tá ouvindo bem? Vocês nos ouvem bem? Como é que tá aí? Dê um sinal de joinha, dê um alô aí pra gente.
Conseguiu o contato, Alessandro? Sim, sim. Estão dizendo que sim. Então, Então, então. joia. Então, queria, né, fazer as boas-vindas a todos, que a gente possa aprender muito juntos. Se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, que a gente possa ajudar e colaborar, né? A gente vai estar recebendo, eu vou estar anotando e direcionando, né, para que a gente possa trocar essas ideias durante a nossa live de hoje. E também pedir para que vocês possam marcar o coraçãozinho que fica aqui embaixo, para que vocês possam ajudar a gente a alcançar várias outras pessoas. Porque a gente quer ajudar muitas pessoas. Então, vocês marcando o coraçãozinho aqui, vai estar ajudando ao Instagram a impulsionar para alcançar várias outras pessoas, tá bom? E o aviãozinho que fica aqui do lado, vocês podem marcar e escolher algumas pessoas que vocês queiram que escute a nossa live de hoje. Que tem um tema, você tem fome de quê? Não é isso, Aline? Tema bem pouco simples, né? Assim, um pouco amplo, né? E eu estava há pouco te falando, né, no momento que você esteve aqui em Recife, que você saboreou nosso abacaxi, né, doce. Inesquecível. Tô louca para voltar. E eu lembro de você. Só tem esse tipo de abacaxi assim, doce. Mas é verdade, Alessandro, foi o abacaxi mais doce que eu comi na minha vida. Nossa, que alegria! E eu pude te apresentar. É, viu? Gostei de um abacaxi, tá aí, ó. Olha aí, olha aí. Ô, Aline, e as pessoas sabem o que é fome? Sabe, Alessandro, que quando eu dou aula sobre esse tema, eu inicio sempre perguntando para os alunos, né, o que que é fome. Uhum, E é engraçado que nesse primeiro momento, sempre alguém tem uma resposta, várias pessoas respondem. uhum, E quando a gente desenvolve o conteúdo, eu faço a mesma pergunta e se uhum, instala o silêncio na sala. uhum. Porque as pessoas pensam que sabem, né, o que que é a fome. Então, eu levanto essa questão tanto na nutrição como na psicologia, porque eu acho que as pessoas têm que entender que quando um paciente fala que está com fome, ou, enfim, a gente vê alguém referindo fome, a gente imediatamente liga a nossa ideia de fome, que provavelmente também pode ter equívocos, né? Também é uma coisa muito subjetiva. É, Então, tem que desconstruir um pouco. Eu não levo em conta o conceito literal de fome no consultório. Eu estou falando na minha população, estou me baseando na minha população de pacientes. Depois de sim. tantos anos atendendo, acho que é uma amostragem boa, né? Uhum, Eu fico com a ideia que a gente tem que sempre tentar detalhar ao máximo quando um paciente relatar fome. Até perguntar as coisas mais óbvias, assim. É um questionamento socrático em cima na anamnese, praticamente. uhum. Por exemplo, tu poderia me perguntar agora assim, tá, esse abacaxi era doce, mas como é que tu sabe que ele é o abacaxi mais doce que tu já comeu na tua vida? Eu vou me lembrar quando é que eu comi a última vez, por que que eu como tão pouco frequentemente uma fruta tão boa. Tem que fazer um questionamento a fundo mesmo. Sim, até para a pessoa diferenciar, né? O que é doce para ela e o que é que não é doce para ela. Porque no cérebro tem os dois lados, né? A gente precisa mostrar os dois lados para poder ela entender o meio termo, né? Poder enxergar, né? O que é mais adequado ou funcional para ela, né? E a gente faz isso ressignificando mesmo a fome, né? Entendeu? Olha, Alessandro, eu vou te dizer assim, ó. Eu acho que as pessoas todas sabem o que que é fome, só que cada uma tem a sua fome e cada uma usa o seu termo para a sua expressão verbal para isso. Mas no final, as pessoas sabem sim a fome que elas têm, né? A fome subentende o quê? Eu acho que ninguém definiu melhor
fome do que o Arnaldo Antunes na música Comida, né? Sim. Necessidade, vontade, desejo, né? Eu acho que assim, é pioneiro, né, nesse conceito, tornar público esse Ele é conceito. um poeta, né? É um poeta ele. Ele é um, ele é um poeta. Sabe quem entrou na nossa live, Aline? Quem? Um grande amigo nosso, Aneron Canal. Eu não Aneron, conheço. forte abraço, hein? Óbvio, o que ele está escrevendo aqui, entender da sua fome é fundamental. Entender da Sim, própria fome, sim. não do conceito de fome. Né? É. Entender o que é a tua A fome, sua fome, né? principalmente. É verdade. Exato. Uhum. Por exemplo, se eu te perguntar agora, Alessandro, tu tá com fome agora? Eu não, tô não. Eu Tu acabo. que pensa? Com certeza Ah, vem da onde? eu antes de começar a live, eu comi uma fatia de melão. Aí eu não tô com fome. Pode ser que esse melão não tenha sido o suficiente ou não seja o suficiente daqui a 30 minutos, por exemplo, Ah, mas tu não vai perceber pode essa ser. fome porque tu tá atento à nossa live. Eu provavelmente podia também estar perto de uma hipoglicemia agora. Eu não ia nem perceber de tão atenta que eu tô à nossa conversa. Verdade. É uma. Então, assim, às vezes a gente sabe o que é uma fome fisiológica, mas o viés atencional é outro, completamente outro, né? Então, quando eu digo que existem muitos tipos de fome, eu estou falando assim da interpretação do estímulo de ingestão até a escolha daquilo que tu vai ingerir. Uhum. Tu tinha me perguntado uma outra hora se existiam muitos tipos de fome. Se a Sim. gente se refere. Oi, fala. Não, eu ia confirmar. Eu não tinha essa noção do quantos tipos de fome tem, né? Fala aí pra gente. Então, assim, as fomes que precedem a decisão de ingerir um alimento, basicamente, a fome fisiológica, a fome hedônica e a fome emocional. A gente poderia ver isso ramificado em outros, mas assim, essas três são as que eu trabalho mais com os meus pacientes, então eu vou ter como dividir melhor a experiência. Eu usava uma tabela que tinha uma escala de fome, saciedade e excesso. Mostrava para os pacientes, essa tabela tinha escrito embaixo o que essa pessoa deveria sentir para estar em cada etapa, né, da fome, da saciedade. E eu dizia assim, ó, vamos olhar isso aqui, vamos tentar identificar, então, sensorialmente, quando tu tem fome fisiológica. E eu comecei a sentir necessidade de fazer o paciente me trazer isso, acerca da autoobservação. Então, com a licença da pessoa que criou a tabela, falei diretamente com ela, eu refiz, fiz um slide, tirei os dizeres embaixo, que especificavam o que a gente deve sentir em cada etapa, e pedi para os pacientes começarem a observar isso. Assim, os seus traços individuais, assim, o que faz quando está com fome, como é que sabe que não está mais com fome, mas que precisa de algo mais. Surgiu um material muito rico, Alessandro, assim, impressionante os insights que as pessoas têm quando começam a tentar identificar essa divisão, né? A minha orientação sempre te concentra na sensação de desconforto e na sensação de conforto. Nós temos duas chances de ter desconforto com a questão alimentar na hora da fome. Tá falhando aqui para mim, tá para ti também, Alessandro? Não, tô te ouvindo bem. Tá, mas a imagem tá. Bom, tô te ouvindo também. Então, assim, nós temos duas. Se eu sentir um desconforto, eu tenho só duas alternativas. Ou eu Uhum. preciso comer, ou eu comi demais. Se eu percebo que eu preciso comer, se eu começo a sentir que se eu ingerir alguma coisa, eu não vou imediatamente para o excesso, por exemplo, eu tenho que iniciar uma ingestão. Eu tenho que ficar muito atenta, porque essa ingestão vai ser sinalizada pelo meu próprio corpo a hora de parar, pelo estágio de saciedade,
mas a sinalização vai ser a ausência desse desconforto. Começa um desconforto, tu começa a comer aquele desconforto, vai diminuindo, diminuindo até que desaparece. Então, Uhum. aquele meu sofrimento, aquele meu desconforto inicial, se à medida que eu vou comendo, eu vou sentindo o desconforto desaparecer, eu estava com fome, eu estava com uma fome fisiológica. Uhum. Ao contrário do excesso, que se eu não estava com fome, até achei que eu tinha que comer alguma coisa, não estava com fome, mas parecia que cabia alguma coisa no meu estômago de qualquer jeito, então eu tinha que comer. Quando eu iniciar a minha ingestão, imediatamente eu vou começar a sentir um desconforto do excesso. Então eu não saio, eu não migro para uma zona de conforto novamente, né? E Uhum. aí eu pedi para os pacientes começarem a preencher o que eles observavam deles em cada etapa. E uma coisa que eu vi é que, assim, às vezes, e tinham observações, as pessoas colocavam assim, comi, mas eu sinto que eu queria alguma coisa diferente. Ou então, eu comi, estou satisfeito, mas parece que eu preciso sentir o gosto de alguma coisa na minha boca ainda, né? Uhum. E imediatamente escreviam aquilo ali como sendo algo a ser corrigido, que não deveriam dar continuidade a essa ingestão, se já estavam no estado de conforto. Daí eu criei eu vou dizer, um código com os meus pacientes, assim. Uhum. Eles poderiam preencher aquela tabela, colocando as vezes em que isso aconteceu, se eles deram continuidade à ingestão ou não e o que eles sentiram. E vários pacientes relataram que deram continuidade à ingestão, mas pararam ainda no estágio de conforto, quer dizer assim, a ingestão foi continuada depois de ter se estabelecido a saciedade e foi Uhum. continuada até quando existia esta sensação de conforto, que é a saciedade. O que me levou a pensar que a saciedade tem graduações e que Uhum. a gente pode sim comer até o estágio de saciedade, que é um estágio confortável, e pode não estar satisfeito, pode dar continuidade a uma ingestão desde que é observado o limite do meu conforto. Isso significa que a gente tem como precisar um pouco qual é a quantidade certa para o próprio prazer, que o prazer não é infindável até o excesso, até a saturação, né? Sim, verdade. E o quanto Hum. que é difícil para alguns pacientes perceberem essa sutileza, diferença, né? E essa dica é muito valiosa que tu estás colocando. Tu sabe, Alessandro, que as pessoas, quando eu falo isso, eu digo, olha, é, tu não tá com fome, mas aí de repente tu encontrou teu amigo na rua, vocês vão sentar para tomar um café, comer um pãozinho de queijo, assim, naquela época que se fazia isso, né? Uhum. Pode não ter fome, mas tu vai sentar com ele, vai tomar o café, vai comer o pão de queijo, vai ser o evento, e isso pode não significar o excesso, tu pode iniciar essa ingestão sem estar com fome, porque tu vai fazer essa ingestão até o limite do teu conforto, vai continuar na saciedade. E as pessoas não validam o prazer com a alimentação, Alessandro, parece que não está ali nos critérios da ingestão. Uhum. Se eu encontrei a minha saciedade, qualquer coisa que eu faça acima, mesmo ainda dentro do estágio de conforto, eu vou estar fazendo um excesso. E não funciona assim. Os pacientes têm dificuldade porque tem essa ideia prévia de que a gente não deve ter prazer com a comida, ou pelo menos não deve comer só por prazer. E pelo que eu observei, sim, a gente pode comer só por prazer. Essa ingestão pode iniciar por uma necessidade fisiológica, migrar para uma necessidade hedônica. O que não pode fazer é passar pro exagero, que isso aí é sensorial. Sim. Através do mindfulness, você trabalha muito Mindful, isso. né? Sim. Uhum, uhum. É, desculpa, fala. Só para clarificar as pessoas que não conhecem, Mindful Eating, né? É, é, Ah, é é verdade. você consumir a ingestão, né, do alimento, buscando saborear, sentir o gosto, se concentrar nessa sensação do gosto, e isso aproveitar como uma forma de identificar a ingestão
para vir à saciedade, né, para o cérebro, o comando cerebral, ele vir mais adequado, né, e poder essa ingestão ser mais adequada, mais funcional, não é isso? Uhum. E tu sabe, Alessandro, que eu costumo orientar os pacientes, indicar material para fazer esse treino, né? E poucos aderem, parece que tem uma descrença em cima disso. Mas aqueles que aderem são os mais fáceis de trabalhar, porque a gente consegue identificar direitinho os pensamentos disfuncionais que começam a acontecer daquele momento que tu está chegando no teu Uhum. limite da saciedade, que tu está comendo por prazer, mas está ali atento para não passar do conforto, os pensamentos disfuncionais que surgem para dar continuidade a essa ingestão e chegar no excesso. Uhum. Então, são aquelas, por exemplo, assim, eu vou comer só mais um pouco porque está muito bom. Eu nunca venho aqui nesse restaurante, então eu tenho que aproveitar, eu tenho que passar um pouco da medida, né? Ou então, hoje é festa, eu vou comer mais para aproveitar porque faz parte do evento. Ou então assim, depois eu vou querer e não vai ter. Essas fantasias de privação, que isso é uma memória nossa, uma memória quase genética, né? Isso, então assim, Dos do nosso primórdios, né? Uhum. do medo que a gente tem de passar fome, né, que está na nossa memória, nossos instintos. Então, esses pensamentos surgem para dar continuidade a assim, eles podem provocar esse comportamento. A partir de um determinado momento, esse paciente já vai começar a avaliar o que ele está fazendo e já vai gerar emoção. E aí a gente pode entrar num comer emocional pelo julgamento daquele ato, do excesso. E aí completa a régua inteira, começa lá na fisiológica e essa pessoa vai ter uma ingestão até chegar à saturação, porque não existe, né, ponto de conforto. É Isso. uma. Eu dou essas paradinhas para tomar água aqui, tô Uhum. ficando rouca. Então, assim, é muito interessante ver o que surge, porque aí o que o nutricionista faz? Nesse caso, nutricionista que trabalha com comportamento alimentar, que depois eu posso explicar para o pessoal melhor a diferença, né? Uhum. O nutricionista vai derrubando essas fantasias, do tipo, tu quer muito continuar a comer isso aqui, porque tu nunca vem nesse lugar, nunca pede esse prato, é um evento atípico. Então vamos fazer o seguinte, te promete que amanhã, se tu quiser, tu volta. Porque tu nunca vem a esse lugar, porque tu não quer, tu pode voltar nesse lugar. Pode Uhum. perfeitamente. Então vamos derrubar essa fantasia que tu não vai ter isso tão cedo e por isso tu vai comprar o risco do desconforto do excesso, né? E parar de viver o dia como se fosse o último, né? E parar de. É uma. Parece uma ideia como se não vai acontecer nunca mais, né? Aquele momento. Exato. Então tem um comportamento de quem nunca mais vai poder comer aquilo mesmo, né? Então já está fazendo, tá prevendo assim, que não vai mais poder. Então, claro, isso aí é um impulso para dar continuidade para a ingestão. E o nutricionista fica tentando sensibilizar, digamos assim, né? Oferecendo opções para aquela pessoa não entender aquele limite como uma proibição ad eterno, né? E quando o paciente se encoraja a fazer isso, a dar o limite para aquela ingestão que já está caminhando para um emocional, as palavras que eu escuto sempre assim é que se sentem livres, né? Porque assim não vão mais seguir uma ingestão, comprar o prejuízo do desconforto, assumir o prejuízo de desconforto para continuar comendo, porque não tem Uhum. mais esses pensamentos. Não tem mais o medo de passar fome, não tem mais o medo de querer depois não poder comer. É uma Sim. evolução muito legal, Alessandro, muito legal mesmo Uhum. de ver. E aí as pessoas começam realmente a identificar a sua fome, que tem sinais diferentes para cada pessoa. E eles vão começando a diferenciar, né? Melhor.
Então, eles vão diferenciando o quanto que eles sentem fome, ou quando não, e os tipos de fome. Os tipos de fome, exatamente. Assim, uma pessoa pode iniciar uma ingestão como objetivo paralelo de regulação emocional, e isso então seria a fome emocional legítima, né? A estratégia de desviar a atenção, a estratégia de regulação emocional com a comida, direcionando para o comportamento alimentar. A gente costuma dizer que quando isso acontece, são dois objetivos diferentes e são dois prejuízos diferentes. Esses dias até eu fiz uma postagem no Facebook, não sei se tu viu, Alessandro, que eu coloquei ali que o prejuízo maior das pessoas que sofrem de compulsão alimentar não é o perigo de, por exemplo, mecanicamente se engasgar, acontecer alguma coisa que possa levar a um estado crítico de saúde, né, desenvolver obesidade, ter todas as complicações. As pessoas só pensam nisso o tempo inteiro. Elas não pensam naquilo que elas deixaram de fazer porque elas estavam ocupadas na compulsão alimentar, porque elas estavam usando métodos de esquiva para não fazer alguma coisa que tem vontade de fazer, para não resolver determinado problema, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouquinho mais também o que a gente vai fazer para não deixar essa esquiva se manifestar toda vez que a gente aumenta a ansiedade, número um. Agora, entender que esses problemas têm que ser resolvidos, porque senão a gente fica improdutivo, inoperante o tempo inteiro. Né? A compulsão alimentar, ela deixa uma pessoa improdutiva. Essa pessoa vai comer todas as tarefas, né, todos os programas sociais, vai comer todas as boas conversas. E aí não tem espaço para as duas coisas. Né? É. Acaba deixando de interagir, de poder aprender outras coisas, né? Então, assim, prejudica também, né? Eu acho que tem que chamar atenção para esse prejuízo, né, Alessandro? Acho que até para as pessoas conseguirem prevenir os episódios. Prejuízo de ter ficar inoperante, ficar totalmente improdutivo. Isso. E uma das perguntas é se a fome, que fome deve ser validada, né? Que o pessoal está perguntando agora. Uma das perguntas, né, que tu colocou. Quando ela deve ser validada, qual dessas fomes? Então, eu considero que tanto a fome fisiológica como a fome hedônica devem ser validadas. Porque se a gente tem atenção aos sinais, aos sinalizadores desse estímulo, nós vamos conseguir fazer uma ingestão correspondente proporcional a essas duas, tanto a fisiológica quanto a hedônica. Ok. Então, assim, essas fomes devem ser validadas sempre. A fome, a fome do pequeno excesso, que não entrou ainda no terreno do emocional, a gente tenta resolver argumentando, tirando a fantasia do paciente, que ele não vai poder comer aquilo depois. Eu acredito que durante o tratamento a gente vai elegendo situações e que sim, que o paciente pode assumir o risco do pequeno excesso, se aquilo for esporádico, tiver uma outra justificativa e não estiver paralelo já a uma emoção, né? Já não for um comer emocional. Uhum. A geração de culpa, né, atrelada ao excesso, muitas vezes, quando acontece, acaba mantendo o comportamento de menos-valia, de fracasso, de incapacidade, né, Aline? Isso influencia no âmbito emocional também. Acaba Sim, reforçando essa crença disfuncional do paciente. cada vez que eu responder a uma emoção comendo, mas eu vou reforçar a ideia de que é isso que eu preciso fazer mesmo, que eu não consigo. Porque a crença central do paciente que tem o transtorno da compulsão alimentar, isso escrito pelo Renato Caminha,
é a seguinte, que eu não posso suportar, vivenciar emoções sem comer. Essa é a crença central. Se eu não posso vivenciar emoções sem comer, se me acontecer uma coisa boa, eu vou comer. Se me acontecer uma coisa ruim, eu também vou comer. E dali, então, resultam os pensamentos disfuncionais que tornam óbvios os comportamentos. Por exemplo, assim, o quê? Mas tu foi na festa e tu não comeu um doce? O quê? Mas não. Se eu viajar, é claro que eu vou comer sorvete todos os dias. Começam os links, assim, ilógicos, né? Então, essas pessoas, elas vão o tempo inteiro modulando a sua ingestão, e essas pessoas não têm ideia do comer fisiológico mais. Isso aí é uma coisa que vai desaparecendo. Né? A gente nasce com isso muito apurado e à medida que vai tendo as vivências e associando significados, a gente perde. Uhum. Então, esse paciente, ele realmente ele vai viver em torno daquilo que ele puder usar para regular a sua emoção, que geralmente é a comida mesmo. Uhum. Na psicoterapia, no caso, o psicólogo deve tratar o conflito e lá no consultório eu vou tratando a sensibilização a essas crenças sobre a falta de comida. Que é assim que a gente trabalha. Isso é um desafio diário, né? Eu, particularmente, eu venho de uma família que estimulou muito a alimentação, principalmente do meu pai. E meu avô, ele tinha um bar, né, no interior, então ele era dono de restaurante, tinha sempre muita fartura, e isso é um estímulo constante. Então, esse desafio de administrar a fome e poder saciar, ele é diário, né, Aline? Sim, é um treino diário, né, Alessandro? Assim, Uhum. não é sempre o mesmo esforço, vai se tornando um hábito, está bem dentro ali do processo de mudança de comportamento. Né? A gente desenvolve uma estratégia, se mantém na manutenção e até que isso se torne um hábito e alguns autores acham que a gente sai, né, do estágio de manutenção, eu acho que a gente fica lá dentro para sempre, né? Uhum. Então, assim, É, realmente pode parecer difícil no início, mas começa a virar, a gente começa a inverter, como a gente sabe, a gente muda o é, pensamento automático, muda a crença, e isso passa a ser natural na vida da gente. O que no inclusive, início pode representar um grande sacrifício, não é mais. inclusive a Neron colocou aqui, o padrão de rigidez na alimentação produz desregulação emocional. Então, na Uhum, maneira como a gente enxerga a maneira de se alimentar, se a gente percebe de uma forma única e não enxerga as possibilidades que estão ao nosso redor, a gente continua desregulado emocionalmente. Parece que uma coisa reforça a outra, né? Afinal de contas, existe a relação entre pensamento, sentimento, comportamento e sintomas, né? Que é uhum. a dinâmica da nossa cognição, da terapia cognitivo-comportamental. Tu imagina assim, Alessandro, se eu tenho três componentes para minha tomada de decisão quanto ao meu comportamento alimentar, tenho os sinalizadores fisiológicos, eu tenho a minha cognição, que daí é um universo imenso, e eu tenho as minhas emoções. Tenho esses três componentes. Então, é impossível a gente dizer que não existe uma relação direta entre uma coisa ou outra, que a gente não estabeleça uma relação direta, né, entre uma coisa e outra. Não tem como. E o processo de tomada de decisão, como a gente sabe, né, sempre voltado para afastar do prejuízo e a busca do prazer. Então, no momento que eu começo a ter a ideia de fazer uma ingestão, todos os meus comportamentos, a partir daquele momento, vão ser voltados para isso. A melhor escolha para me afastar do perigo, do desconforto e buscar o meu prazer. E vai passar por esse filtro todo. Uhum. Então, assim, em última instância, aquilo que eu escolho para ingerir é produto de todos esses meus conhecimentos, vivências, emoções, memórias, né? Que é bem complexo. Vai passar aí pelo bar do teu avô, por exemplo. Não pensa que não passa isso. Uhum. Passa, assim.
Aham. Ainda é uma... Mas sabe que teve uma pergunta que é interessante e importante a gente esclarecer também. Ele diz o seguinte: comer, se sentir feliz, é fome emocional? Comer, se sentir feliz, ser fome emocional. Depende a serviço do que isso tá. Qual é a percepção dele? Se essa pessoa puder responder, vai ser bem legal para a gente. Porque, Aham. assim, se eu como para me sentir feliz, a gente está entrando no comer emocional, com certeza. Se é isso que eu estou fazendo. Então, a serviço do que está isso? O que eu estou deixando de fazer? O que eu estou deixando de produzir? Eu não sei se foi o sentido que ele quis dar, que ele fica feliz quando ele come. Ou ele quis Eu dizer assim, se a pessoa... Hã? eu entendi que quando se come é feliz, é porque comeu aquilo, aí é fome emocional. Mas não tem Não. esse sentido em si, né? A percepção de gratificação, Ah, sim. se é isso que ele está falando, não, isso não é o comer emocional. Exatamente por isso que existe o comer hedônico. Então, eu vou comer até o limite ali do meu prazer, quando eu continuo sentindo o mesmo gosto do alimento ainda, quando eu não estou desconfortável, e até o momento que eu vou me sentir gratificado. Se é sobre isso que ele está falando, não, não entra no terreno do comer emocional, não. Agora, É, comer para ele ficar feliz. ele É. está colocando aqui, é porque não vejo uma fome sem emoção. É o Marcelino. Marcelino. É. Ah, tô vendo ali, ó. Tô vendo ali. Aham. Não, mas em todas as etapas da fome, eu vou estar tomando decisões passando por aqueles fatores. Então, realmente, não existe um momento em que a emoção não está envolvida na minha fome. Em todos É. os momentos, o que não pode acontecer é ela prevalecer. Quando ela começa a entrar no excesso e vai adiante, ela está prevalecendo. Ela está fazendo a decisão final daquilo que eu vou fazer com essa minha fome, com essa minha sensação identificada fome, né? Deixa eu ver a pergunta aqui. Fome fisiológica sem realização. Não, foi isso que a gente. Isso. Eu não estou Tem, pegando. tem uma outra que eu queria trazer. Ah, Compulsão alimentar pode ser indicação de depressão? É a Elizabeth, minha tia, que perguntou. então, a compulsão alimentar, Pode ser assim, indicação de depressão? pode ser um sinal de depressão, sim, pode ser. Até algum tempo atrás, o transtorno alimentar não era visto como um transtorno à parte, era um sintoma, né? Então, se ainda houvesse esse conceito, sim, a compulsão alimentar pode ser um sintoma de depressão, exatamente porque as emoções estão desreguladas. Então, eu posso fazer uma vinculação da minha ingestão com a minha emoção, que naquele momento está intensificada e permanente. Sim, pode ser, sim. Agora, a gente tem que ver também, Alessandro, se ela está falando do comportamento de compulsão alimentar, a pessoa ter compulsões alimentares, ou se ela está falando do transtorno da compulsão alimentar, que é uma coisa mais ampla. Não sei se ela é da área, se ela diferenciaria isso. Não, não. Não é da área. Acho que Então, talvez assim, ela esteja fazendo uma associação se tem alguma comorbidade, como depressão, associada à compulsão alimentar, né? é a comorbidade mais frequente para compulsão Eu alimentar, é a acho que sim. depressão. Tem É a depressão. uma outra pergunta, diz assim: a fome emocional pode ser um alimento específico, exemplo, chocolate. A pessoa sentir Ah, vontade de comer chocolate é porque é fome emocional? Está perguntando. eu vou te dizer, Alessandra, cada pergunta assim que chega me dá uma ansiedade que é tão ampla a resposta, né? Mas Aham, vamos lá. vamos lá. Se essa pessoa vai comer o chocolate, não vai comer um excesso de chocolate, talvez não caracterize compulsão. Ela simplesmente ela tem muita vontade de comer diariamente aquela quantidade. Eu vou comer um chocolate como 50 gramas. Isso não caracteriza compulsão. Apesar da pessoa poder se sentir em descontrole, né? Puxa, eu não consigo ficar sem essas 50 gramas de chocolate diariamente.
né? Então eu sou uma pessoa compulsiva. Não, a compulsão inclui excesso e inclui mal-estar, né? Desconforto. Mas as pessoas têm uma tendência a achar que qualquer coisa que elas comem, que elas julgam errado, é uma compulsão. Se popularizou muito esse termo, Alessandro. E a Uhum. gente tem que ver qual é o parâmetro daquela pessoa para julgar que teve uma compulsão alimentar. Esses parâmetros variam tanto quanto os nossos critérios para avaliar a própria fome. Né? Uhum. Deixa eu ver o que estão perguntando aqui. É, tem uma pessoa que perguntou, que comentou, né? Eu queria ter fome emocional de alface. Não de alface. Ninguém tem fome emocional de Pois alface que eu é, conheço. verduras, frutas. Tem alguns adultos até que eu atendo que não comem verdura, não comem fruta. Isso é muito comum, É do Alessandro. hábito, né? É do hábito, né, que a pessoa desenvolveu. Para mim é tão estranho, mas são das pessoas, né? Pois é, as pessoas tendem a buscar os alimentos assim que são mais fáceis de mastigar, que são mais palatáveis, né? A gente vai em busca desses confortos. Então, eu acho que é por isso que tem tanta gente que não se habituou com a fibra, com a textura de vegetal na boca, não tem a musculatura própria para isso, porque a gente tem que desenvolver essa musculatura também. Né? E tem muita gente que se nega mesmo, assim. Mas a gente não pode confundir com, por exemplo, um transtorno evitativo restritivo. Vou explicar aqui, Alessandra, eu sei que tu sabe. Uhum. O transtorno restritivo evitativo é quando a pessoa tem aversão a algum alimento ou a um grupo de alimentos. Aversão, como eu digo, não é não gostar do sabor, por exemplo, ou não querer comer por alguma razão nutricional. A pessoa tem aversão ao alimento por uma característica desse alimento, da cor, por exemplo, Então, do formato, né? Eu lembro da minha paciente, que eu atendi pouca gente com esse transtorno, uma paciente de 21 anos, que ela dizia assim para mim, Aline, tu não entende o que eu estou querendo te dizer. Quando eu coloco o brócolis na boca e eu sinto aquela rugosidade, eu fico desesperada. Tu nunca vai entender, porque eu não tenho como explicar isso. Não é o sabor, não é a cor, não é. Eu não consigo sentir isso na minha boca, me provoca grande ansiedade, eu tenho medo. E é medo realmente que essas pessoas têm, né, Alessandro? uhum. Então a gente não pode confundir com isso. Assim, as pessoas que não comem frutas e verduras hoje em dia são muito mais porque realmente não se dispõem a criar esse gosto do que o transtorno restritivo evitativo. Né? Essas pessoas não gostam do alimento. E quem tem o TARI é uma razão ilógica, assim, não tem nada a ver com o sabor do alimento. Uhum. Pois é. Tá Então, lendo? sim. E é possível, Aline, diferenciar, ajudar de alguma forma, com alguma dica, as pessoas a discriminarem melhor, né? Quando é fome emocional, quando é fome fisiológica. Tem uma forma que tu tinha me falado de outra vez, né, em aula, que é adjetivar a fome, né? Pois é, isso foi uma estratégia que eu e o Aneron criamos, é nosso, de ajudar o paciente a colocar um nome na fome. Por exemplo, eu comi por ansiedade. Ansiedade é muito genérico. Ansiedade por quê? Por que tu estavas ansioso? Porque eu tinha uma prova amanhã. Então, botar um nome numa fome, assim, fome da prova de amanhã. A pessoa vai localizando um pouco melhor os gatilhos disso, né? Então, é Sim, interessante de fazer esse exercício com o paciente, porque é ali que ele percebe aqueles pensamentos disfuncionais que eu falei, que a gente vai desenvolvendo, vai descobrindo e sensibilizando, né, Alessandro? sim, sim. A gente criou isso aí
para tentar simbolizar o que seria a fome adjetivada, funcional e a disfuncional. A fome adjetivada funcional é aquela fome que foi no meu limite do meu prazer, não entrou na compulsão e cumpriu o seu papel. Com a ingestão, eu alcanço o meu objetivo. A fome adjetivada disfuncional é a fome que me leva até a compulsão alimentar. E eu não vou nunca alcançar o meu objetivo. São as linhas paralelas o tempo inteiro. Então, é uma fome disfuncional, porque eu não cumpriu a função, não cheguei no meu objetivo final, não tive retorno. Uhum. Entendo. Então, isso ajuda, né, realmente os pacientes a diferenciarem com os gatilhos e poderem fazer boas escolhas, porque no todo eu entendo que é um autocuidado, né? É uma autorresponsabilidade, é um propósito de um momento de vida que está sendo se proposto, né, com a terapia, com as sessões com a nutricionista, que é uma área que contribui muito para a psicologia e é extremamente relevante, né, e tem um papel fundamental, né, nesse processo, nesses casos, e essa diferenciação contribui muito para os pacientes. Eu tenho ajudado alguns pacientes nesse sentido e também tem, tem surtido efeito, né? A estratégia e diga que tu criou com a Neron tem ajudado os meus pacientes também. Ah, tu tem utilizado, Alessandro, Sim, essa técnica em especial? sim, sim, Ai, que legal! E o pessoal responde bem, porque às vezes ficam sim, meio reticentes, né? sim, Conseguem localizar suas fomes. consegue. O estímulo, né, nas sessões, quando às vezes se deixa levar pela crença permissiva, né? E aí volta, mas espera aí, vamos analisar de novo. Então, é um exercício que eles vão aprendendo e vão aplicando. Ah, Alessandro, já percebi, né, como é que a emoção ativou. Espera aí, foi a frustração por conta daquela situação. Aí já conta a situação, já fala qual foi o gatilho. Pois é, quando a gente começa a lidar com a alimentação, a gente puxa assim um fiozinho e vem um monte de coisa, na verdade. Uhum, Sabe que lá no INTCC, não sei se tu leste, a gente tem o núcleo do comportamento alimentar, que tem encontros semanais. E desse núcleo participam nutricionistas, psicólogos, médicos. E a gente começou o tema de estudo do NCA no mês de outubro, foi gordofobia. O pessoal escolheu que queriam entender um pouco disso. Foi muito esclarecedor, porque a gente iniciou assim definindo qual era o conceito científico de fobia mesmo, dentro da psicologia, e depois o que é obesidade, para ver se esse termo fazia algum sentido. Né? E a gente viu que não, que realmente o termo está equivocado, assim. Se a gente for pegar a raiz, sufixo, não quer dizer isso. Mas tudo isso é para te dizer que isso começou a mexer muito conosco do grupo, né? Os uhum, nutricionistas principalmente, porque assim ativa crenças da gente também a respeito disso. Os pacientes são gordofóbicos e muitos nutricionistas se sentem incapacitados de trabalhar porque têm o peso acima. E aí a gente resolveu fazer o nosso próprio registro alimentar e analisar como é que a gente vinha se alimentando. Na uhum, sexta seguinte a gente fez essa troca. Bom, eu vou te falar a meu respeito, assim. Eu fiquei chocada comigo, porque assim, eu percebi que a minha alimentação está quase tão monótona quanto a ração do meu gato, assim. Todo sábado eu compro as mesmas coisas, me organizo do mesmo jeito, como a mesma coisa, né? uhum, Aquilo fez eu repensar, assim, horários, ritmo de trabalho. Olha onde é que eu fui mexer. A gente mexeu uhum, aí só porque eu resolvi fazer o meu recordatório e veio tudo isso, né?
Eu não Sim. sei se tu tem essa experiência com os pacientes de pedir um recordatório alimentar Ah, eles não e fazem. Essa parte eles não fazem. Monitoramento, Alessandra, ah, monitoramento de descrição do que eles se alimentam e tal, não. Eles não fazem. Alessandro, realmente é muito chato fazer isso. Eu só fiz porque eu tinha me comprometido com o grupo, porque é muito, muito chato. Os pacientes não têm resistência à toa, não. Uhum. E eu não sei te explicar por que é tão chato isso, se o incômodo é escrever, ou se o incômodo é comer ou não comer para não escrever, não sei te explicar o que é. É chato ficar se automonitorando, mas é a estratégia que a gente usa para avaliar aquilo que foi trabalhado na consulta. Mas Na consulta, será que tirando foto facilita do prato, do que se come? facilita para quem? Tu quer saber Eu para não quem sei. come? Não sei, foi a ideia que me veio. Alguns pacientes mandam a foto ao invés Uhum. de escrever o que comeram, né? Para mim fica mais difícil, porque eu não consigo identificar sempre o que tem ali no prato. E eu tenho a ideia de que escrever organiza melhor isso para esse paciente na hora que ele está registrando ali. Eu É, fico com essa ideia. essa técnica de escrever é muito boa, porque ajuda a organizar os pensamentos também, né? Faz com que a gente pense uma coisa de cada vez, né? E ajuda mesmo. E com outras, até com ansiedade também, né? Anotar, né? Os pensamentos força a pessoa sempre pensar um pensamento de cada vez, né? E aí Sim. contribui mesmo. Ó, tem gente aqui dizendo, boa ideia o diário fotográfico. Não, Ah, vai gostaram da minha escrever, ideia. Gostaram vai da minha escrever. ideia. Alessandro, tu e a tua boca, onde já se viu? Não, porque para a gente realmente dificulta um pouco essa avaliação, porque a gente não está ali avaliando calorias, a gente não está avaliando matematicamente, né? O que a gente avalia ali Que a pessoa tá. o que a gente vai trabalhar na consulta seguinte quanto ao comportamento. Durante a consulta, a gente pode desenvolver uma tarefa e essa pessoa vai desenvolver essa tarefa paralelamente ao registro. Por exemplo, uma paciente minha, que a consulta, enfim, foi indo para um lado que eu achei que seria interessante ela entender o que era a reação, o que era a resposta. Então, li com ela o conceito de reação, li o conceito de resposta e pedi todos os dias tu vai ler esse texto de manhã quando tu acordares, ao longo do dia tu vai registrar a tua alimentação e de noite tu vai tentar colocar ali o que tu considera que foi uma refeição feita reflexo de resposta ou reflexo de reação. Se tinha sido uma coisa resultado de ponderação, né? Uhum. E ela realmente fez, Alessandra. Essa paciente fez por quê? Porque eu pedi para ela fazer um exercício de uma coisa que a gente tinha falado na consulta para manter o processo terapêutico entre as consultas, né? Isso é o processo terapêutico. E ela veio com um registro alimentar super caprichado. Inclusive, ela inovou. Ela disse, Aline, eu sei que eu posso responder, ou seja, ter um comportamento resultado de uma ponderação, e eu posso reagir. Agora, se eu ponderei e escolhi comer o que eu não devia comer, isso é uma resposta? Oh, Né? muito Então, boa. assim, não, foi ótimo, né? Eu digo para os pacientes que eu aprendo muito com eles, né? Aprendo demais. E de vez em quando entro em umas saias justas como essa também, Uhum. né? Eu também, eu também. Eu que diga também. Então, o que eu respondi para ela é assim, ó, vamos combinar nós duas que tu vai chamar de resposta esses dois comportamentos para a gente ter o nosso código e tu vai apontar para mim quando foi uma resposta que te levou ao que tu considera que foi a melhor escolha e quando foi uma resposta, tu ponderou e descobriu, não, vou comprar esse prejuízo aqui e vou fazer desse jeito aqui, não do outro, né? E ela está marcando, de fato, e isso foi muito interessante, porque a gente viu que ela está cada vez mais tendo respostas que a guiam para o que ela realmente quer, do que a resposta que leva ela para
para aquilo que ela quer evitar. Essa paciente está desenvolvendo isso muito bem. E cada vez menos reativa, né? Uhum. Sim. Ô, Aline, a gente está chegando nos momentos finais. Ah, já? Já, eu queria que tu falasse um pouco, alguma outra dica que tu queira, o papel do nutricionista nesse processo, né? O que é que tu gostaria Uhum. de destacar, então, assim, diante de tanta experiência que você tem, pra gente? Olha, eu acho que a atenção plena aplicada ao comportamento alimentar é uma coisa que todo mundo deveria praticar, todo mundo, mesmo quem não percebe prejuízo no seu modo de se alimentar. Então, eu acho que essa é uma dica para todo mundo, para quem sofre, para quem tem algum prejuízo, para quem é indiferente, né? Que é o mindful eating, né? Mindful eating, isso. E assim, as pessoas têm uma tendência que quando elas vão começar a controlar a alimentação, elas vão ter que conviver com a privação. Existe essa fantasia, né? Então, eu vou conviver com a privação, eu vou me habituar à privação. E as pessoas têm que enxergar que não é isso, que é exatamente entrar num outro patamar de conforto, que é o conforto de ter a liberdade de escolher o que vai comer até a quantidade sem isso ser prescrito. Uhum. Alessandro, invariavelmente, os pacientes que entram nessa estabilização de comportamento, se eu pergunto assim, como é que tu está te sentindo agora? Eles vão me responder, livre ou com uma sensação de libertação, enfim, é realmente uma libertação. Tu ter a tua autonomia para escolher a hora de comer, a hora de parar de comer, não ter mais atenção de ficar julgando isso o tempo inteiro. Então, assim, controlar a alimentação não é passar, atravessar um portal para o sofrimento, acostumar com isso, é o contrário. É agregar conforto, agregar prazer. Uhum. Olha, o que as pessoas estão colocando, parabéns pelo teu trabalho, Aline. É sempre inspirador te ouvir, Aline. Olha, que querida. Muito obrigada. Obrigado vocês pela participação. É sempre importante, né, a gente poder pensar na contribuição dessa alimentação, né, e libertação que você coloca, né, da alimentação restritiva, da busca pela alimentação equilibrada, e que isso possa ser um desafio diário, né? Como uma proposta de um novo estilo de vida, de uma qualidade de vida, e que isso que a gente possa aplicar, né? E poder ensinar para a nossa família, né? Porque no meu caso, eu vou precisar ensinar também para minha família. Tem até Uhum. uma tia na live também, né, tia? Alessandro, tem mais um tempinho? Tem pouquíssimo, Aline, pouquíssimo. Tá, não. Então, fica para a próxima. Mas a gente pode voltar, a gente pode encerrar e voltar. Não, não, tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho por hoje. Fica para a próxima live que a gente fizer. A próxima a gente tem que trazer o Aneron conosco. Ah, pronto, a gente combina então. Vamos combinar, então tá. Alessandro, Joia. muito obrigada pelo convite. Muito obrigado, Aline. Um beijo no coração. Beijo. Obrigado a todos Até. pela participação, pelo carinho, pelo feedback. Muito obrigado a todos. Até a próxima, hein, gente? Tchau, Alessandro. Tchau, Até. tchau. Até.